Galera, eu tava gravando um vídeo curto aqui pro YouTube e vou te falar uma coisa. Não tem nada melhor do que você poder falar em paz, com calma, sem ter que gravar um vídeo de 1 minuto, porque é dificílimo. Principalmente para pessoas como eu, que são pessoas que repetitivas, que gostam de fazer discursos alongados, né? Então, assim, você tem que sintetizar uma ideia num período de 1 minuto, para mim, é um sofrimento gigantesco. Tá, gente? Mas no vídeo de hoje eu vou abordar um assunto importantíssimo, que é o seguinte: a gente vai conversar um pouco sobre como é a realidade de morar numa comunidade, vulgo favela, aqui no Rio de Janeiro, tá? Porque a dinâmica no Rio de Janeiro, ela é diferente de outros estados, tá? Porque vocês precisam entender que no Brasil, de maneira geral, você tem dois grupos, duas franquias de crime organizado. Você tem um crime organizado da facção de São Paulo, que começa com P e termina com C, e você tem um modelo de crime organizado da facção do Rio, que começa com C e termina com V. O modelo da facção de São Paulo é um modelo mais voltado a como se fosse uma máfia. E é uma ideia de fazer dinheiro. Eles estão muito preocupados com a questão de fazer dinheiro, de não se expor na mídia, entendeu? De fazer algo assim mais sutil. Então não é tão escrachado. E a ideia deles é realmente fazer grana, é lucrar, entendeu? Lucrar com exportação de açúcar para a Europa. Vocês entenderam, né? Então a ideia deles é uma mentalidade capitalista muito aflorada, de fazer dinheiro e não se expor. Eles tiveram alguns problemas com o Estado, de enfrentamento e tudo mais, mas nem se compara com a realidade do C vermelho, tá? Porque o C vermelho aqui no Rio de Janeiro, ele está em guerra constante com o Estado. É diferente do PC, vocês já entenderam, né? Eu vou chamar a facção de São Paulo de PC Games, tá? Então, PC Games e C vermelho. Se vocês tiverem uma outra sugestão para a facção, aí tem, como é que é? Um P e 2C. Mas é feio, eu gostei mais do PC Games. Então, o PC Games é o seguinte: o PC Games tem essa mentalidade de fazer dinheiro, e eles tiveram um confrontamento com o Estado, né? Mas foram confrontos assim cirúrgicos, foram situações pontuais. Já o C vermelho, ele está em guerra constante com o Estado, tá bom? Então tem essas duas franquias. Por que eu digo franquias? Porque é isso. Eles exportam o modelo de negócios para outros estados. Então, por mais que eles tiveram um período de aliança, que eu saiba, hoje em dia eles voltaram a estar em guerra. Tá? Então estão em guerra entre si. Então o que? Disputando outros estados. E como é que eles, em outros estados, como é que funciona? Basicamente por proxy. Então você não está vendo o conflito na Ucrânia? Esse conflito está sendo por proxy. Então a Ucrânia está sendo apoiada pelo Ocidente, pela OTAN, e a Rússia está tendo esse embate, né? Por exemplo, o grupo que se levantou na Síria é um grupo que foi financiado por outros países, como por exemplo a Turquia, tá? Então hoje em dia é algo muito comum. Grandes potências, elas utilizam países menores para poder fazerem os seus próprios conflitos, né? E é a famosa proxy. O próprio grupo, o grupo aí de criminosos, de bandidos do Irã, utilizam de proxies, de representantes que possuem uma procuração que defende os interesses desse país criminoso. Não, o problema não é o país, tá? É o regime que está dominando esse país, tá? Então, no universo, no submundo do crime, é a mesma coisa. Então, o C vermelho e o PC Games, eles patrocinam grupos, claro, às vezes eles possuem presença mesmo, tá? Mas como é que se dá essas presenças? É porque, assim, muitas das vezes, por exemplo, na Paraíba, no Ceará, tem um grupo local que está em conflito com a facção que domina aquele estado, tá? Aí o C vermelho, por exemplo,
começa a cooptar esses membros. Então esses membros pulam para o Ser Vermelho e meio que se mesclam com o Ser Vermelho, tá? Mas não deixa de ser uma franquia, é basicamente um modelo de negócio, tá? Então eles mudam a bandeira e começam a guerrear. Então o Ser Vermelho está num processo de expansão muito grande, porque diferente do PC Games, que tem uma mentalidade mais de máfia, voltada ao negócio, uma coisa mais sutil, mais discreta, o Ser Vermelho tem uma mentalidade de guerrilha. É como se fosse aquele grupo da Colômbia, as Farc, né? Então é uma mentalidade de guerrilha. Por quê? Pela essência do Ser Vermelho. O Ser Vermelho, diz aí a lenda, né, que ele nasce quando há a junção de presos políticos com presos comuns. Presos políticos da época do regime militar aqui no Brasil, né? E esses políticos com uma mentalidade de esquerda, com uma mentalidade revolucionária, eles começaram a fazer a cabeça desses bandidos, tá? E outra coisa, gente, vocês têm que entender o seguinte, que se o Brasil fosse se debandar por uma situação aí de Venezuela, se houver uma venezualização do Brasil de forma séria, é muito provável que esse grupo Ser Vermelho vá se aliar com a esquerda e com o PT, etc, etc, tá? Há uma probabilidade muito grande. Inclusive, também, tanto o PC Games quanto o Ser Vermelho, eles têm, assim, apoio, né? Um apoio velado aos partidos de esquerda. Então, até mesmo você vê as simbologias que o Ser Vermelho usa, a forma como eles se expressam, as ideologias, é algo muito voltado à esquerda, e aquela esquerda guerrilheira, aquela esquerda combativa, tá, gente? Então, assim, a mentalidade do Ser Vermelho é uma mentalidade de dominação territorial. Isso é muito perigoso. Por quê? E aí a gente entra no primeiro subtópico desse vídeo. Porque os territórios dominados principalmente pelo Ser Vermelho, e eu estou dando um foco no Ser Vermelho porque tem outras facções, mas eu vou explicar para vocês. Uma facção, ela faliu, tá? Ruiu. E aí ela faliu, ruiu, uns se debandaram para o T, a facção começa com T e termina com P, e outros se demandaram para o Ser Vermelho, certo? E aí sobrou um núcleo dessa facção, o Amigo dos Amigos, tá? E esse núcleo do ADA, no Rio de Janeiro, fez uma aliança com o Ser Vermelho, tá? E em um outro município aqui do Rio de Janeiro, estado, enfim, estado não, outro município mesmo no Rio de Janeiro, Macaé, basicamente 80-90% desse município é dominado por essa facção que faliu, tá? Parece contraditório, mas ela faliu em si porque ela era muito poderosa, e ela faliu principalmente no Rio de Janeiro, digo ali no município e nas proximidades, tinha acho que território em Niterói, São Gonçalo, e ela faliu, porém em Macaé ela continua sendo hegemônica, se eu não me engano tem 80-90% de Macaé sob seus domínios, porém eles lá fizeram um acordo com o Ser Vermelho lá nessa região é minoria. E no município do Rio, essa facção se aliou ao Ser Vermelho, tá? E você pode levar em consideração que muitos grupos milicianos se aliaram também ao T, começa com T e termina com P, que é o principal inimigo do Ser Vermelho aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então é isso. Então, no final das contas, a milícia hoje em dia, ela está brigando entre si. A guerra, ela está brigando entre si, porque tem vários grupos milicianos e alguns grupos, principalmente em Jacarepaguá, eles foram extintos pelo Ser Vermelho. O Ser Vermelho começou uma guerra de expansão e basicamente derrotou os milicianos. E aí tem toda uma história contraditória, porque a Polícia Civil bateu muito nos grupos milicianos a ponto de enfraquecer de forma drástica os grupos milicianos, o que claramente abriu o caminho para o Ser Vermelho se expandir. Então isso é uma discussão que rola no Rio de Janeiro,
que muita gente enxerga que é um plano por parte do Estado de tornar o Rio de Janeiro um Estado que tenha somente uma facção hegemônica, igual acontece em São Paulo, porque isso seria melhor em termos políticos, né? É mais fácil você negociar com uma facção apenas e controlar questão de roubo, de homicídio, etc, etc, uma série de outras coisas, tá? Então é isso. Só que aqui há uma mentalidade territorial de dominação, e quando essa facção com mentalidade basicamente terror, tananã, quando ela se instala, é terrível, gente, é muito difícil, porque primeiro ela enxerga que ela é dona daquele espaço. Então o Estado brasileiro perde a soberania, é literalmente uma perda de soberania. É como se fosse um país estrangeiro invadir o nosso território e dominar uma fatia do nosso território. Então nessa circunvizinhança se aplica as leis do crime. Então, se você tiver qualquer tipo de problema, você tem que recorrer ao crime para resolver esse problema. Você não pode acionar a polícia, entendeu? Porque o Estado não manda naquele território. Gente, isso é uma situação terrível. Por exemplo, o México é um exemplo claro disso. Tem várias regiões do México que são controladas por cartéis. E se o Estado brasileiro não fizer nada, vai desembocar para isso. Já está, entendeu? Há várias regiões aqui no Rio de Janeiro que o Estado só entra com mega operação, reunindo vários homens, batalhões de operações especiais, etc, etc. Então, o primeiro ponto que você precisa entender numa comunidade aqui no Rio de Janeiro é que, principalmente as comunidades dominadas pelo Ser Vermelho e pelo T e o P, é algo à parte que eu tenho para falar para vocês, porque o Ser Vermelho ele está se expandindo, está dominando muitas regiões, está ficando cada vez mais forte, tem uma mentalidade revolucionária, com raízes de esquerda, e assim, é algo terror, tananã, entendeu? Literalmente. E eles têm essa questão do espaço muito, muito arraigado, eles são muito expansionistas, entendeu? Então, assim, por isso que você vê tanto caso aí de turista, pessoal que entra em comunidade aqui no Rio e morre, tá? Porque é uma situação de outro mundo, gente. Vocês não estão conseguindo compreender. É um território gigantesco, cheio de barricada, que são estruturas que eles montam para impedir o avanço da polícia. Quando a polícia avança, eles jogam óleo para derrapar o Caveirão, que é um veículo blindado. Eles tacam fogo nas barricadas, entendeu? É algo terrível. É algo terrível. O poder de fogo deles é alto. Eles têm vários paióis dentro da comunidade, que são locais reservados para guardar os armamentos. Então, assim, agora estão utilizando drones para verificação não só de inimigos, como também a movimentação da polícia. É algo de outro mundo, gente. É algo simplesmente surreal. Entendeu? É uma realidade que eu acredito que vocês não consigam nem imaginar. Então tem essa questão territorial, certo? E quando eles dominam um território, passa a valer a jurisprudência deles, passam a valer as leis do crime, tá? Outra coisa, os serviços eles são monopolizados. Que tipo de serviço? É gás, é água, é internet, tá? Então esse tipo de serviço você não pode contratar com qualquer um. Então, por exemplo, eles cortam lá o serviço que você tem da Claro, o serviço que você tem da TIM, seja lá de qual operadora de internet for, você agora vai ter que contratar a internet deles, tá? Você vai ter que comprar gás com eles, você vai ter que comprar água com eles. Nossa, mas o amigo secreto, eu vi no filme Tropa de Elite que só quem fazia isso era a milícia. Gente, se vocês estão com essa mentalidade aí porque a mídia gosta de bater na milícia, porque a mídia tem esse entendimento, a mídia possui esse entendimento de que o Ser Vermelho tem uma ligação, entende, uma conexão com a esquerda, e de que as milícias e o T e o P, porque por o T e o P, a facção TCP, né, o Terceiro Comando Puro, eles possuírem
é uma raiz evangélica, uma mentalidade evangélica neopentecostal, eles associam que essa facção TUP e as milícias, elas têm alguma associação com a direita. É algo extremamente maluco, que não tem nada a ver, tá? Mas a mídia tem essa perspectiva, e que o ser vermelho são os guerreiros, os heróis que lutam contra as injustiças. Então você vai ver na mídia muito torcedor do ser vermelho, tá? Principalmente na mídia carioca. É difícil você ver a mídia carioca bater no ser vermelho, mas em qualquer oportunidade ela vai bater nas milícias e no TUP. E as milícias e o TUP, a facção, estão sofrendo muito, porque o Comando Vermelho está expandindo de uma maneira bastante agressiva nesses últimos anos. Beleza, gente? Então, assim, em questão de serviço, todo mundo hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, faz isso, com a questão dos serviços, tá? Então, há esse monopólio dos serviços, você só pode contratar os serviços que eles autorizarem. Beleza. Mobilidade reduzida. Isso eu já expliquei por causa das barricadas, né? Então é estrutura de barricada para tudo quanto é canto. Então, para os carros passar, você tem que ser um expert aí, um bom motorista, um bom manobrista, porque é difícil, tá? É difícil, é muita barricada, às vezes você vai acabar danificando o teu carro de alguma forma, porque às vezes fica um espaço pequeno para você passar, tem algumas barricadas que são móveis, que você consegue tirar a estrutura e depois tem que fincar de novo lá no lugar. Outra coisa bacana, né, se é que pode dizer, que algumas leis que se aplicam à pista, por dizer pista é um território normal brasileiro, tá? Não se aplicam ao território dominado pelo crime. No território dominado pelo crime, por exemplo, você usar capacete é um crime. Você não pode usar capacete na comunidade, senão você vai tomar uma repreensão deles, tá? Então é proibido, o motoqueiro não pode usar capacete na comunidade. Então isso é algo que é até cômico, se não fosse trágico, porque muitas vezes quando eu estou passando pela comunidade eu tiro o capacete, muitas vezes não, todas as vezes, e quando eu saio, se algum policial me abordar, eu vou falar, olha, eu tava sem capacete porque até pouco tempo estava na comunidade, eu não posso usar capacete, entendeu? E aí depois, quando eu saio da comunidade, eu ponho capacete com a minha esposa. Então algumas leis da sociedade comum não se aplicam dentro dessa realidade paralela, tá, gente? Então, e a tua mobilidade é totalmente reduzida, tá? Fora que pode acontecer como aconteceu aqui, eu tá chegando, fui comprar um lanche, né, com a minha esposa, tô chegando em casa e tem um louco descendo armado com uma pistola, um revólver, balbuciando coisas ao vento. E, pô, pra ele arrumar uma confusão e fazer uma maldade comigo, com a minha esposa, é 2 palitos. Então a gente já foi, pegando e indo guardando a nossa moto. E quando eu tava guardando a moto, ele parou lá na frente do meu portão e ficou lá armado. Coisa que é impensável, como eu já falei para vocês no outro vídeo, que aonde eu morava era um lugar residencial. Só que eles expandiram os domínios, que é outra coisa que eu vejo pouca gente falando na mídia. Tá havendo uma expansão agressiva do crime organizado. Antes eles se restringiam somente à comunidade. Vamos pensar aqui, ó. Aqui tá um aglomerado, cheio de casinha, aquela bagunça toda, favela, beleza? E aqui na frente tá cheio de casinha, que era uma área suburbana que no passado era bem quista, era bem valorizada, e hoje, devido à guerra, devido, enfim, a coisa como tornou o rumo, né, tá desvalorizado. E aí o que eles fazem? Eles começam a montar boca de fumo na região residencial. E agora estão botando barricada na região residencial. Então eles estão dominando mais território para além da comunidade. Então por isso que muita gente brinca. Daqui a pouco vai sobrar só a Zona Sul. E o resto do Rio de Janeiro é todo dominado pelo tráfico e pelo crime organizado. Porque é isso que está acontecendo. Então onde a gente mora aqui era uma região residencial, passava ônibus, outra coisa. Quando há essa expansão, a população que perde. Então a gente perdeu aqui o serviço de ônibus. Tinha um ônibus que passava aqui.
que servia e atendia a população. Não passa mais, porque a região onde eu moro era dominada por grupos milicianos, grupos fortes milicianos, que foram se enfraquecendo devido não só às operações da Polícia Civil, que tem uma divisão especializada para bater na milícia, mas também por guerras internas entre os próprios milicianos. É muito ego, muita disputa de poder entre eles se enfraqueceram. E, enfim, teve uma outra questão também com a facção que faliu. Isso aí, talvez, se vocês quiserem se interessarem, é um assunto para outro vídeo. Tá? Mas a grande questão é que eles foram exterminados, extirpados. E durante essa guerra, a empresa de ônibus falou que ia paralisar por um tempo até a guerra acabar. A guerra acabou e eles não normalizaram o serviço de ônibus. E nem dá para normalizar mais agora com esse monte de barricada. E a população ficou sem serviço de ônibus. Então, para a gente acrescentar aqui na nossa agenda, território perdido. Quando o crime organizado se instala, principalmente ser vermelho, você perde o território. Tá? E isso é um aviso para um monte de estado no Nordeste que o ser vermelho está dominando. É Bahia, é Ceará, é Paraíba, estão dominando um monte de território. E eu entro nos grupos, estou acompanhando e estou vendo. Eles estão dominando um monte de território. Tá? Na Bahia, o Ser Vermelho está batendo lá no BDM, que é a facção local. No Ceará, o Ser Vermelho está batendo no GDA, que é a facção local. Então, assim, é o Ser Vermelho exportando esse modelo agressivo de crime organizado, de dominação de território, com todos esses malefícios que eu estou relatando para vocês aqui. Então, o Estado perde o território, tá bom? Serviço é monopolizado, a população fica à mercê e refém desses marginais, desses bandidos. Mobilidade reduzida, você vai perder serviços aí de transporte muitas das vezes, e você mesmo não vai conseguir se locomover direito do seu próprio veículo. Outra coisa, gente, muito importante, a guerra. E é uma falácia, tá? Porque uma falácia deles é o seguinte: se a gente lacrar no vermelho aqui, que é dominar tudo, não vai ter mais guerra, vai ficar tudo em paz. Mas vai ter guerra, porque por mais que não tenha guerra com outra facção, porque o Ser Vermelho está cada vez ficando mais forte e cada vez mais hegemônico, vai ter a guerra, porque em algum momento a polícia vai ter que dar uma resposta para a sociedade, vai ter que invadir o espaço. E aí vai ter tiroteio, inocentes vão ser baleados, então é uma ilusão. A guerra vai existir, tá? Vai existir a guerra. E quem vai sofrer é a população, como sempre. E outra coisa, gente, eles têm uma máquina, uma indústria de doutrinação para recrutamento de jovens. Então, muitas das vezes você vai entrar nos grupos aí e morre um soldado do crime, e eles dizem que valorizam o soldado do crime e tudo mais, vai ficar na lembrança, irmão, tamo junto, vai com Deus, não sei o que. Que Deus é esse, né? Que o Deus que foi pegar a alma dele, com certeza não é o Deus que está no céu. É o Deus que manda nesse mundo provisoriamente. Então, pessoal, eles falam isso, mas depois, quando você vê eles argumentando, eles falam, a ideia deles é o seguinte: morre um, entra 20 no lugar, entendeu? Aqui soldado pra gente é lixo, tem um monte. E realmente tem, porque dentro das comunidades há uma engrenagem de doutrinação juvenil muito grande. Primeiro, em toda a comunidade, isso aqui é algo que não tem como negar, tá? Tem muita mulher bonita, tá? Toda a comunidade tem muita mulher bonita. E nessas comunidades, as mulheres não se dão muito valor. Então são mulheres bonitas, com corpos assim exuberantes e com baixíssima vestimenta, tá? Então, praticamente seminuas, que elas vão para a rua seminuas. Então imagina, esses jovens assim de 14, 15, 16 anos querendo pegar a mulher. A mulher, que é um outro assunto que a gente tem que abordar em outro vídeo, ela é hipergâmica, então ela quer sentir fortes emoções e ela quer se juntar a um homem de alto valor, um homem que vai impactar dentro do meio social dela. E quem impacta no meio social dela? Qual é o homem que tem atributos de poder, de dominação?
é o cara que está com uma pistola na cintura, com um rádio comunicador, enfim, com cordão de ouro, andando de moto. Então é isso que chama a atenção da mulher jovem de uma comunidade, em sua grande maioria. Então, por causa das mulheres, muitos jovens são atraídos. Outra coisa, é um ambiente de muita pobreza, gente. Então, às vezes o menino jovem enxerga ali como uma oportunidade fácil de crescer na vida e de fazer dinheiro, que é uma grande ilusão, tá? Porque o salário que o crime paga para os marginais é merreca. É merreca, merreca. Sendo CLT, você ganha mais do que marginal. A grande questão é que ele tem um salário de merreca, mas está portando um fuzil de 70, 80, 100 mil reais. São coisas assim um pouco contraditórias. Muitas das vezes também eles vão praticar assalto, roubo, como forma ali de, enfim, de ter uma renda extra, né? Se é que eu posso dizer assim. E uma coisa que eu não falei, gente, só para voltar no tema da mobilidade urbana, quase toda comunidade que tem barricada, principalmente o Ser Vermelho, é cheia de lixo, tá? É uma imundície. Então, essa facção é uma facção diabólica. É uma facção diabólica. Eu, particularmente, detesto essa facção com todas as minhas forças. Por mim, tinha que acabar com eles, tá? No Brasil inteiro. E é uma facção diabólica. Você vai ver que toda região que tem essa facção, ela é suja, é tudo pichado, é tudo desorganizado, é cheio de lixo. Então, assim, é uma coisa assim degradante, tá? Porque eles utilizam o lixo também como uma forma de dificultar a vida da polícia. Porque, primeiro, o caminhão de lixo não entra. Aí fica acumulando aquele monte de lixo. Gente, é porque a imagem está na minha cabeça, mas não está na de vocês. Imagina como se fosse um lixão no meio de uma pista. Eu tô com a minha moto aqui, eu tô passando. Aí eles tem as barricadas de concreto que eles fazem. E aí tem também barricadas improvisadas, como latão de lixo da Colurbe, que é o sistema de limpeza aqui do Rio, galho de árvore no meio da rua, que pode estourar o pneu da tua moto, do teu veículo, e um monte de lixo, lixo pegando a pista. É tanto lixo amontoado que vai pegando a pista, daqui a pouco não vai dar para passar na pista, de tanto lixo. E aí sabe o que eles fazem? Porque a Colurbe não vai lá, o cara queima o lixo. Então você está sempre passando lá e o pessoal está queimando o lixo. Então assim, é uma situação degradante, tá? Para a pessoa que mora ali. É uma situação realmente muito triste. E aí tem esse poder fascinatório. Aí, em meio a esse mar de sujeira, de pobreza, o jovem acaba se deixando levar pelas argumentações, pela sedução do mundo do crime. E ainda tem as músicas, tá? E as músicas, o baile funk em si simplesmente uma ratoeira, é uma armadilha. Então, assim, é uma máquina de doutrinação e de recrutamento de novos jovens às fileiras do crime, tá? Então, numa estratégia do Estado, uma estratégia inteligente, deveria haver um combate, uma guerra cultural contra o crime organizado. Então, se não houver um combate às músicas de apologia ao crime, aos eventos que se acontecem na comunidade, não adianta. Eles vão fazer a aculturação desses jovens e vão dominar a mente e o coração deles. E dominando a mente e o coração deles, eles dominam os jovens e vão ter um exército para eles, assim, e mesmo que o Estado elimine vários criminosos, eles vão conseguir repor com muita facilidade. E por fim, gente, solução. Tem solução para isso? Tem uma discussão aí que o governador do Rio está com um projeto de reocupar os territórios. Pessoal, sendo muito sincero, o projeto da UPP faliu, tá? E muitos policiais honrados perderam a vida por causa da incompetência de um projeto fracassado. Colocaram os policiais com pouca estrutura
basicamente no miolo das comunidades, cercado pelos inimigos. Isso em termos de guerra, isso é uma coisa assim impensada. Foi uma loucura que fizeram. E qual que é a solução? Ao seu ver, amigo secreto, qual é a solução para isso? Primeiro, a solução, o Estado brasileiro tem que entender que essas facções, principalmente o Ser Vermelho, porque diferente do PC Games, que atua de maneira diferente, o Ser Vermelho está afrontando o Estado brasileiro. Então o Estado brasileiro, primeiramente, deveria declarar guerra ao Ser Vermelho. E quando você está em guerra, o que você tem que fazer? Capturou a prisioneiro de guerra, tá? Então, se o prisioneiro de guerra, ele ainda tem direitos de acordo com a lei internacional. Mas se você declara que você está em guerra, mas não contra um Estado, mas você está em guerra contra um grupo terror, tananã, esses sujeitos nem direitos eles possuem, tá? É como se fossem mercenários, eles não têm direito nenhum. Então, o que eu faria, né? O que eu vejo como solução é declarar guerra e categorizá-los como terror, tananã, tá? Capturou, é execução, não tem o que fazer, é execução, entendeu? Porque você capturou lá com uma pistola, com um fuzil, eles estão em um estado de guerra contra o Estado brasileiro. Então não tem outra alternativa, não tem como prender, não tem como aplicar a buquelização, o processo que foi feito em El Salvador. Aqui a situação está mais degradante. Aqui a situação, no Rio de Janeiro, Salvador, esses estados aí que o Ser Vermelho está dominando, ela está se assemelhando ao que a gente vê no México, tá? Onde os cartéis dominam territórios e enfrentam o próprio exército mexicano. Então, para que o Estado possa combater esse problema enquanto ele não se piorou ainda, porque quando o BOP atua, que é o Batalhão de Operações Especiais, o Exército atua, eles recuam, tá? Quando é a polícia, muitas vezes eles confrontam e tudo mais, mas quando esses batalhões de operações especiais, eles têm um pouco mais de respeito, tá? Eles geralmente costumam recuar. Então, assim, e se chegar a um ponto que eles só vão recuar para o exército? Você vai ter que acionar o próprio exército brasileiro. E se chega a um ponto que eles comecem a enfrentar o próprio exército brasileiro? Porque os criminosos estão evoluindo, não só em armamento, mas em treinamento. Teve várias matérias aí onde foi descoberto acampamentos onde eles faziam treinamento militar. Foi jogado na mídia também que eles contrataram, por exemplo, um agente do BOP para poder dar treinamento militar para eles. Então eles estão se capacitando. Em tecnologia agora eles estão usando drones, tá? Então, e se chegar um momento que eles tiverem força para poder combater o exército brasileiro? Ah, mas o exército brasileiro tem tanque, o exército brasileiro tem isso. Gente, vocês precisam se atualizar. E o conflito na Ucrânia? A Ucrânia está paralisando o exército russo com drone. Tá? E o exército russo tem mais soldados, tem mais homens, tem mais equipamento, tem míssil hipersônico, e a Ucrânia está conseguindo segurar com drone. Tá? Então, numa guerra assimétrica, onde os exércitos não estão na mesma posição de poder, e principalmente os criminosos conhecendo a localidade e tendo o território a favor deles, eles podem implementar técnicas de guerrilha que vão dar prejuízos absurdos às forças convencionais do Estado brasileiro. Então, assim, eu acho que se eu fosse um governante, eu tentaria resolver esse problema enquanto esse problema não piorou. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus conhecidos. Se você discordou de mim em algum ponto, não esquece de comentar, tá bom? Teu comentário é importantíssimo para mim. E dá aquele like, me fortalece muito. Hype esse vídeo e não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção e até a próxima. Valeu, fui!